Olá, saudações, seja bem-vindo ao nosso programa de entrevista. Nós estamos sempre procurando trazer para você assuntos que sejam educativos, pertinentes, sistemas que muitas das vezes você não percebe. E boa parte desse programa ele foi, vamos dizer assim, idealizado pelos advogados, Moreira Serra, Ted Anderson, já de muito tempo. E quando eles me fizeram o convite para trazer os engenheiros também, né, para começar a discutir um pouquinho de engenharia, de legislação, e a gente vem trazendo progressivamente essa discussão, tentando associar a engenharia, tentando associar a legislação, o conhecimento urbano, principalmente de sistemas urbanos. Recentemente a gente conversou muito aqui sobre a questão do ambiente hospitalar, a gente conversou também muito sobre drenagem outro dia com o engenheiro Roberto Souza. Nós trouxemos também o engenheiro Estelmo recentemente para falar um pouquinho sobre engenharia clínica. E agora a gente vai abordar um sistema que está no dia a dia, está aí com você, que é de novo o sistema de saneamento. E de um ano para cá, ou mais de um ano, de uns 3 anos para cá, teve muita discussão da questão do marco regulatório, da melhoria do sistema de saneamento, que é água e esgoto principalmente. E para isso a gente trouxe um colega de turma, né, o engenheiro Benedito Mesquita, para conversar um pouquinho. O Mesquita tem muita experiência nessa área de saneamento, né? Benedito, obrigado por ter citado o convite, né, ter vindo aqui. Acho que desde 85 que a gente já conversa, né? Olá, saudações aí o Moreira e o Ted Anderson. Então, eu só tenho que agradecer e só gratidão, né, a Deus por estar aqui. Eu estou muito feliz em estar aqui. A gente já, assim que eu soube da notícia, eu fiquei muito contente, porque o que eu vou fazer aqui? Tentar passar o meu melhor para a sociedade. Eu tenho certeza que você tem muita experiência, né? A gente sempre conversa, você tem muito conhecimento sobre o sistema de saneamento. E já aproveitando isso, dá uma geral para a gente o que é. Porque às vezes as pessoas, deixa eu te dizer assim, o cara que está ouvindo a gente aqui, agora está ali assistindo a gente, ele pensa assim, basta abrir a torneira que a água está lá. Né? É muito fácil a água chegar ali, né? Ele não sabe como o que tem por detrás daquele sistema para chegar a água. Ou muitas das vezes ele usa o banheiro e está pronto, estou liberado, ele não sabe. Dá uma geral para a gente o que é um sistema de saneamento, no aspecto água e no aspecto esgoto sanitário. Muito bom, isso aí, graças a Deus a gente se preparou para esse momento. Então, para você ter uma ideia, o que está acontecendo no mundo, não é só aqui, se fosse fazer um recorte histórico, uma retrospectiva, é que os aglomerados urbanos estão crescendo com uma velocidade muito grande. Sim, isso é verdade. Então isso o que é? A primeira necessidade é água. Então, historicamente, para você ter uma ideia, como é que as sociedades se formavam? Geralmente na beira-mar ou na beira de um rio, né? Isso. De uma lagoa, de um lago e tudo. Por quê? Porque a primeira necessidade básica é a água. Agora, só que ao longo da história não tem sido tratado como deveria. Por exemplo, quando você chega nessa questão da primeira lei do saneamento do marco regulatório, que surgiu com a 11445 de 5 de dezembro de 2007, ela passou 18 anos no Congresso, sofreu 800 emendas, só para ter de informação. Sim. Então, o saneamento básico no Sul é uma coisa, no Nordeste é outra. Sim. E a deficiência na área de esgotamento sanitário é muito alta na parte do Norte e Nordeste. Sim. E o abastecimento de água, até que nós estamos com uma cobertura universalizada, da ordem de 90%, isso é bom. É verdade. Agora, se fosse fácil, todo mundo já tinha resolvido isso aí. E se fosse barato também, né? Isso. Aí foi bom essa descontração. Eu estou amando essa aqui porque é um bate-papo normal e eu gosto de fazer o esclarecimento das coisas. Sim. Primeiro, para você conseguir... inicialmente, eu queria, por exemplo, dar um exemplo como se fosse Santa Rita. Sim. Um município como Santa Rita. Eu não tenho recurso nenhum para eu botar água na cidade. A única saída seria
captação de águas profundas, que são os poços artesianos, os poços profundos, aí com é importante essa tua primeira abordagem, justamente isso, porque a questão da captação, às vezes o cara pensa assim, e aí, como é que, de onde tem que, a água tem que vir de algum lugar, ou tem que ter rio, não é simples assim, ou poço, não é simples. Isso, não é simples, às vezes você não tem de onde captar água para você abastecer a cidade, pode ser, olha, água limpa, tem uma lagoa lá acima, essa água é boa. Isso. Tem um lago lá acima, mas essa água, o pessoal anda dentro, os gados, os animais. Então, tem um rio, sim, mas o custo disso. Então, qualquer projeto dessa área de saneamento de infraestrutura tem que ter os estudos de viabilidade. Sim. Hoje, em função das leis ambientais, que são boas as leis ambientais, você tem mais de 6 viabilidades ou 7 para você conseguir um projeto de abastecimento de água. Por exemplo, se for captação de águas superficiais, por exemplo, do rio, no caso Imperatriz, no caso de Pinheiro, que é o Rio Pericumã. Então, são essas coisas que tem que ser avaliado, leva uma equipe técnica para lá, para fazer. E quando é de captação profunda, o geólogo tem que ir lá, olha, perfura aqui, mas qual é a viabilidade? Passa energia lá perto? Qual a distância? Tem que ter um reservatório? Então, quer dizer, tem toda essa dificuldade e as pessoas... Aí vai montar toda uma estrutura de reservatório para tratar essa água que foi captada. Isso. Não, mas no caso assim, por exemplo, o saneamento é caro, o saneamento não é barato. Então, fazer para viabilidade econômica... Isso é importante deixar claro. Ou viabilidade financeira. A viabilidade... Quando você vai fazer um projeto desse, você sabe que diz assim, voltando assim para Equatorial. Você pensa que, por exemplo, a Equatorial, ela implanta só um minutinho. Planta um poste num bairro. Sabe quantos anos demora para tirar o dinheiro desse poste que foi emprestado? 35 anos. Então, umas companhias de água não é diferente. Sim. Quando ela implanta um tubo no chão, é muito dinheiro. E esse dinheiro tem a parte social que tem que cumprir também essa parte social. E aí, o que a gente... a nossa preocupação maior, como gestor, ou como atua no saneamento, como eu, no meu caso, que eu sou militante assíduo do saneamento básico, com muitos congressos da AB nas costas, está entendendo? Então, e isso me proporciona eu ter adquirido conhecimentos para qualquer tipo de debate sobre a questão do saneamento. Então, só para você ter uma ideia, por exemplo, nós viemos falando de Santa Rita. Sim, isso, perfeito. Falou a captação. A captação de água profunda ou captação de água superficial. Pode ser misto também. Aí você tem uma situação onde o custo disso, às vezes, a arrecadação daquele município não compensa. Não cobre nem as despesas com funcionário e com energia. Você quer saber? Então, ainda tem aquela questão, por exemplo, a inadimplência é muito alta no setor de saneamento. Por isso que, muitas das vezes, o município ele toma a decisão de... Aí que ele tem que mensurar isso, se ele fica autônomo, né, o próprio município faz, ou se ele faz a concessão para alguém explorar, no caso, especificamente. Muitas das vezes, no nosso caso, no Estado, a gente tem uma concessionária que estaria, vamos dizer assim, mais habilitado, passa para o Estado fazer isso, certo? Mas ela tem que mensurar, vamos dizer assim, quando eu falo mensurar, o custo disso, né? Ou a capacidade disso também, né? Se se não é viável. Saraiva é assim, tem muito sistema autônomo, que o SAAI é sistema de abastecimento autônomo de cada município. Por exemplo, toma decisão como Caxias, Codó, Bacabal, um Estreito, lá onde era o nosso, lá Imperatriz, e tem muitos municípios que atuam. Cururupu é assim, né? Também pertencente à região do Pinheiro, é autônomo. Sim. Então o prefeito toma uma decisão e diz, olha, eu não vou dar a concessão para a companhia maior, eu vou permanecer, criar a minha companhia, que é o SAAI, e vou tocar. Sim. Mas às vezes tem muita interferência então externa, e às vezes o sistema nem cobre as despesas. Por exemplo, que eu não vou citar o nome aqui, eu tive gerenciando um sistema onde a arrecadação era 7 mil reais e a despesa lá era 14 mil, quer dizer, entendeu? Sim. Então essas receitas têm que ser receitas cruzadas para atender essa situação. Então, se fosse simplesinho assim,
Verdade. Mas um dos maiores gargalos que existe hoje no saneamento é o consumo de energia. Sim. É o consumo de energia. Sim. Primeiro pelo seguinte, porque cada vez mais você está buscando água mais longe, com equipamentos girantes com maior potência. Sim. E com isso você vai gastar mais energia. Sim, sim. Está entendendo? Então, as distâncias que você vai captar... Por exemplo, nós temos um exemplo aqui da nossa capital, São Luís, Sim. que há mais de 40 anos é um sistema que pega 56 quilômetros de distância água então. Você não imagina, tem gente que não tem ideia do tamanho dos equipamentos girantes de eixos verticais prolongados que existem. É verdade. Não tem ideia. O cara abre a torneira, mas ele não tem ideia de que para chegar aquela água ali... Isso, ela passa tanto de equipamento, tanto de tratamento, tanto vários de ciclos, ela tem que passar por várias etapas para poder chegar na torneira do cidadão. E aí o que eu sentia, eu vejo sempre captação, fazendo uma leitura, por onde eu passo, graças a Deus, é fazendo uma leitura, que eu gosto muito dessa parte de infraestrutura, tanto de saneamento. Então, aí eu ficava fazendo uma fila da lotérica, aí as pessoas dão preferência em pagar a conta do celular, a conta de energia, a conta do clube, mas da água, muitas das vezes... A cervejinha do final de semana, mas a conta de água, aí o cara disse assim, eu vi o cara dizer assim, olha, não, você trouxe a conta de água? Não, você trouxe a conta de luz, porque a conta de água, eles não cortam. Essa é outra coisa que você... Tem um pouco de um certo vício e um certo costume aí, né? Agora, Mesquita, uma coisa ainda, assim, deixa eu te perguntar uma coisa ainda para esclarecer. Nós falamos da captação, nós falamos dessa reservação, desse tratamento, desse custo de energia, porque tem a questão de bombeamento, né? Que é caro para o município. E tem a questão da distribuição também, né? Que é outra... são sistemas que às vezes as pessoas não percebem, mas que vira e mexe dá aquela confusão que é na rua, que uma confusãozinha que tem com a prefeitura que quebra um cano, abre um cano, aí abre a rua, né? Aí uma distribuição ele tem... A palavra infraestrutura, todo mundo sabe que é embaixo, né? Então não tem como você... quando se trata de infraestrutura, de manejo das águas pluviais, que é a macrodrenagem, a questão do lixo, a questão da água e do esgoto, tem que ser enterrado. Sim. Então, quando dá um problema, você vai ter que fazer escavação na rua para... Agora nós temos um problema muito sério. Deixa eu contar essa história aqui rapidinho, não sei se vai dar tempo. Mas eu gosto. É um programa. Eu gosto de contar a história. Tem muitos municípios dos anos 50 ainda aqui no Maranhão, inclusive no centro velho histórico daqui de São Luís, onde existia trechos de rede de cimento amianto. A gente achei isso em Pinheiro. Sim. Eu fui para a biblioteca de Pinheiro pesquisar, aqui, o que é os tubos de cimento amianto. Surgiu em 1914 na Itália, e na época os engenheiros da época acharam que seria uma revolução no saneamento. Quando foi descoberto o tubo de cimento amianto. Hoje o tubo de cimento, ninguém fala que é câncer e tal. Sim. De 1940 para cá, que surgiu as tecnologias várias de tubo. Hoje você escolhe o fabricante de tubo para você colocar, entendeu? Sim. Vários fabricantes, para você ver. E a pesquisa evoluiu tanto nessa questão do saneamento, que graças a Deus, já participei de várias filas de saneamento. Meu amigo, a tecnologia está tão avançada de saneamento que você tem uma ideia, aí já tem o cara tem um sistema de abastecimento de água por poços profundos. Sim. Vamos dizer, na Janaína. Aí o cara já tem um painel aqui que ele já tem a resposta aqui sem nem ir lá. Só manda a equipe, parou lá e tal, assim, entendeu? Sim, tudo automatizado. Então não é só isso. A questão do desperdício de água, o combate ao desperdício, tem vários caminhos, mas também é muito caro. Então, os estados que conseguiram no mundo, Oklahoma, nos Estados Unidos e Inglaterra, baixaram para 12%, mas quando chega em 18% do investimento para o desperdício, então já é prejuízo, porque não tem como que é muito caro para você combater o desperdício. Vamos, Mesquita, saindo um pouquinho de água e entrando na questão do esgotamento sanitário. Ainda é mais complicado ainda, né? Não, meu amigo, é muito complexo, porque é o seguinte...
Para você ter uma ideia, cada subbacia, são reunidos várias subbacias para a construção de uma elevatória de esgoto para poder jogar na ETA, né? Na ETA. Na ET, aliás, na ET. Por exemplo, os caras constroem porque é uma decisão política, claro, constrói primeiro aqueles prédios grandes e tal, uma ET e tal. Sim, mas e as redes? Como é que constrói, que é o mais necessário? Aí você diz, então eu não vou entrar nesse mérito porque realidade não inclui. Então, por exemplo, bairro de São Luís é uma ilha. Aqui é fácil de drenar, porque é uma ilha, é fácil de ter esgoto e tudo. Mas quando você fala de obra, por exemplo, Coroadinho, aquilo ali é um trabalho doido, meu irmão, porque é uma subbacia, ali uma bacia do Ribacanga. Sim. Então, para você botar... E um aglomerado urbano grande, irregular, o uso e ocupação irregular do solo urbano, né? Então, quer dizer, todas essas nuances existem. Dificultam o trabalho da coisa. Não é simples. Então, quando o cara está do lado de fora e fica reclamando, primeiro o cara, em vez de ir para a gerência, ele vai para a rádio discutir Eu vejo muito a experiência que eu tive com a parte de esgotamento sanitário, ela envolve muito a parte civil, muita parte de cota, né? Porque a tendência é de usar essa movimentação. Plano de altimetria, a diferença de cotas. Essa diferença de conta. Agora, porque, na verdade, tem toda essa situação, esses sistemas que, muitas das vezes, qualquer vacilo, qualquer errozinho nessas cotas, aí você gera um acúmulo de esgoto em um determinado ponto. Eu vou ali, não é corrigir, vou só fazer uma observação aqui. Sim, você tem direito a o problema maior hoje são as contribuições externas. Por exemplo, você dimensiona uma estação elevatória de esgoto e muitas das vezes ela entra água de chuva. Tem isso também, drenagem. Aí o equipamento que você dimensionou para atender só aquele volume de água do poço de sucção, como foi nossos colegas projetaram, eu não sou projetista, a dificuldade está bem aí, mas a culpa não é o seguinte, porque tem que andar junto a questão do manejo das águas pluviais, do lixo. O lixo é um perigo para o esgoto. O lixo é ruim. Por quê? Porque os nossos hábitos, hábitos de algumas pessoas do setor urbano, eles pegam o lixo, eles botam o lixo na porta depois que o carro passa. Tem um calendário para o carro passar nos bairros. E com isso, aí vem os animais, corta o lixo lá e ele vem a chuva, arrasta para dentro do esgoto. Isso dá uma manutenção muito, muito, muito grande. Isso aí é um custo muito alto. Vai encarecer de novo, né? Agora, Mesquita, voltando à questão rural ainda, que a gente viu, a gente abordou ainda. Aí tu está trazendo essas situações e eu vejo que ainda quando entra na parte rural, aí que dificulta mais ainda, né? Primeiro é o seguinte, olha, está tendo um programa aí de abastecimento rural através dos quilombolas. Sim. O cara faz um poçozinho, uma caixa e tal, mas o problema é o adensamento demográfico. Sim. Por exemplo, as casas são distantes uma da outra. Sim. Aí quando você vai fazer rede, não pode cobrar. Por quê? Porque não tem como fazer rede. Aí você faz uma redezinha, mas o cara está numa pobreza extrema e não pode pagar. Então, agora, quando chega a vez da manutenção do posto da cota de energia, ele vai recorrer a alguém, aos políticos, aos vereadores, e aí eles se aproveitam desse momento. Então, o abastecimento rural ainda é muito mais difícil ainda. Mas eu estava falando do esgotamento também. Tem tecnologia hoje? Tem tecnologia, sim. Tem várias opções. Por exemplo, se tiver um povoado com 300 casas, assim, que o adensamento demográfico seja um pouco diferente, tem muitas soluções. Inclusive, agora nós temos já a ET compacta, tem um sistema que é eficiente, muito eficiente, inclusive está sendo usado até nos centros urbanos, onde não existe viabilidade. Por exemplo, você vai fazer um prédio lá na praia, aí os caras têm uma visão, eu vou fazer um resort lá, aí lá não vai passar esgoto. Então ele vai ter que criar uma alternativa da ET compacta, que também é muito eficiente. Então é a mesma coisa do setor rural. Inclusive, nós vamos entrar nessa questão, eu queria dar uma pincelada nessa questão, porque eu fui guindado para
é para fazer uma palestra lá no Agrobalsas, pela BMEC e pelo CREA, né? Vai ser agora lá em maio, né? 14 de maio, eu estou me preparando. É um evento grande, né? Um dos maiores eventos, já participei de 4 Agrobalsas. E aí é um evento magnífico. Ano passado eu estive lá e o CREA teve uma repercussão muito boa, o evento. Participou muito nós temos que participar lá, porque nossos agrônomos estão tudo lá. Verdade. Então, o CREA, ele é o guarda-chuva das profissões de engenharia, agronomia e geociências. Sim. Então, hoje o agronegócio tem um potencial muito grande, tem que ser tratado como o agronegócio merece. Sim. Então, eu estou indo para lá, levando um tema sobre a questão do saneamento rural. Sim. Estou debruçado, estudando muito isso, e aí estou, inclusive... Agora, aproveitando isso, já que tu abordaste isso também, tu estás como coordenador da Câmara, né, de Mecânica também, e tem essa interface lá com o Confea. Como é que é isso? Porque muitas das vezes, aí eu vou fazer que nem o pessoal, o Tiririca, se não me engano, ele que dizia, tinha uma história que ele dizia assim, o que faz um vereador, o que faz um senador, né? Aí tu tá como conselheiro, como é que é essa interface do conselheiro, assim, para os colegas de engenharia, para as pessoas, para a sociedade, até para saber o que a sociedade ganha com isso, né? Saraiva, é surpreendente, eu gostei demais dessa pergunta, muito inteligente, porque isso tem um reflexo na sociedade tão grande que você não tem ideia. Isso. Tudo que você faz hoje, por exemplo, eu já é a 5ª vez que eu sou coordenador nacional, né? Da Câmara Técnica Mista de Engenharia Mecânica, Engenharia Industrial, Metal Mecânica e Segurança e Medicina do Trabalho. Sim. Então, o primeiro encontro do ano é o encontro de líderes. Nós tivemos lá e tudo, onde a gente traçou as propostas que a gente ia encontrar agora, inclusive dia 30. Nós vamos ter um encontro agora, dia 31, 1º e 2, em Brasília, também para já a pauta já está sendo traçada. O que a gente vai lá, você não tem ideia da repercussão e do aprendizado e do companheirismo lá dentro de cada coordenador, que são 27 coordenadores, um coordenador de cada estado, de cada estado. Então, eu costumo dizer assim, nas minhas falas, que tem uma máxima chinesa que diz assim, o cara chega, vem com o cavalo, tu vem com o teu cavalo, eu venho com o meu. Aí diz assim, chega no meio da etapa, vamos trocar esses cavalos, o cara diz, vamos embora. Aí ele leva o meu cavalo e eu levo dele. Aí em outro momento... Aí você chega e encontra uma pessoa e diz, rapaz, vamos trocar uma ideia, e tu fica com 2 e eu com 2. Sim. Então, o que está acontecendo nesses encontros nacionais em relação ao CREA, Confea e coordenação, é isso, porque você, além do aprendizado, você coleta as ideias de cada estado. Claro que existe uma diferença de um estado para outro. As peculiaridades de um estado é diferente da do outro. Mas as informações que a gente coleta naquela rodada de conversa de 3 dias é coisa de gente grande, meu amigo. Mas como transfere isso para a sociedade? É na fiscalização? Como é que é especificamente essa transferência? Porque uma coisa é coletar, pegar lá. Isso, tem todo um fluxograma. Por exemplo, uma das proposições que ganhou corpo agora, que foi mesmo fundamental, inclusive eu fiz parte desse debate, 2 debates. Um foi a questão das aeronaves agrícolas, de pulverizar a agricultura em... Sim, legal. Lá o que cai de avião não é brincadeira. Então nós temos, para nós, assumirmos isso como Câmara, como coordenador de Câmara. A outra questão, que ninguém está atento, foi um negócio muito emblemático. Foi a questão por exemplo, a microgeração de energia, que é a energia solar, energia fotovoltaica. O cara vai botar a estrutura em cima de um galpão, em cima de um galpão antigo lá e tal, e ali tem um peso que não foi calculado, aquele peso. Sim. Vem abaixo. E isso hoje virou até uma moda. O cara vem, eu vou transformar a minha estrutura na parte solar. E ele não pensa nessa carga. Na carga. Ele pensa no sistema, mas não pensa na distribuição de carga. No aditamento de carga. Aí o galpão vem abaixo. Então isso
é o reflexo, é o que a sociedade ganha na discussão de que cada coordenador desse está lá em Brasília, está assim como da Câmara de Civil, da Câmara de Agronomia, Isso. da Câmara da Geociência. E é importante isso, principalmente para os colegas, para a sociedade, entenderem qual é esse trabalho do conselheiro, do CREA em si, porque eu vejo que nós mesmos, muitas das vezes, não entendemos esse sistema, aí ficamos de longe ali, e não, às vezes falamos de uma maneira pouco sábia, vamos dizer assim, né? Sabe, deixa eu te pela falta de conhecimento. Pode falar. Foi criado em 1932 por Getúlio Vargas, o sistema CREA-CONFER. Então, assim, tem todas umas resoluções, tem todas as leis, até salário de engenheiro tem no meio dessa lei. Então, isso tem um reflexo direto na sociedade, tem uma resposta para a sociedade, para você ter uma ideia. Por exemplo, teve uns incêndios no shopping, o CREA foi o primeiro a bater lá. E aí, o que leva a isso? Os gerentes, os gestores daquele shopping. Eles vão corrigir tudo. Aí tu sabe quando é que vai acontecer outro acidente? Nunca mais, ou então vai demorar, porque eles não tomaram as providências antes, mas depois que eles... A fiscalização chegou, que o fluxograma é esse, sai das coordenações, as proposições de fiscalização e vai para a superintendência via protocolo para poder tomar as devidas providências. Nós temos 14 inspetorias no Maranhão e cada inspetoria tem seus respectivos fiscais para atender essas situações, construções irregulares, além de defender a profissão. Bom, Mesquita, cara, muito legal essa conversa aqui, a gente já está agora encerrando, né? Se quisesse deixar uma mensagem aí para quem está nos ouvindo, que nos ouviu até aqui agora, ou quem ainda está, quem também vai assistir no YouTube, né? Quem chegou agora, que está ouvindo aqui o que eu estou falando, essa entrevista fica no YouTube, vai lá, dê um linkzinho pra gente, né? Dê um legal pra gente. Isso. Então, gente, só gratidão. Rapaz, eu agradeço demais pelo convite e eu me esforcei tanto para dar o meu melhor aqui e repassar alguma coisa rebuscada de informações para a sociedade. Então, só agradecimento. Muito obrigado, Saraiva. Muito legal também. Você que ficou com a gente até aqui agora, a gente agradece. Essa entrevista fica no YouTube, lá no programa Saudações. Se pegou pela metade, se quiser saber mais ainda um pouquinho sobre saneamento rural, entender um pouquinho mais do sistema, passa lá e dá uma olhada. Obrigadão, até a próxima. Um abraço. Cuidar de nossos idosos é preservar a nossa história. Asilo de Mendicidade. São 105 anos ofertando acolhimento digno de forma totalmente voluntária. Aqui contamos com cuidadores, terapeutas, psicólogos, central administrativa e um call center para recebimento de doações. Faça parte dessa história. Faça também a sua doação. Saudações. Una-se a esse elo de solidariedade e fraternidade.